Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie nos insights, nos vislumbres, no entendimento e compreensão, e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Então vamos lá. Temos. Deixa eu vou tirar aqui do som de músico. Temos que responder uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar a pergunta aqui. Já achei, já achei, já achei, já achei. Então tá bom. A pessoa perguntou o seguinte. é, Primeiro ela fala, né? Algumas escrituras clássicas frequentemente comentam que estar próxima de almas realizadas, ou seja, gurus, né? E receber orientações são sugeridas para ela, para, para a melhor caminhada, né? São sugeridas para uma melhor caminhada no caminho, né? Óbvio, né? Na realização do seu verdadeiro ser, ou seja, da libertação. Porém, analisando um pouco mais do ponto de vista de realidade da nossa, que é onde, né? Onde nós estamos, onde a pluralidade de religiões são plenas, acaba percebendo que nessas escrituras não são encontradas comentários sobre ter existido auxílios de entidades espirituais de incorporação para esse mesmo fim. Existe alguma razão plausível para isso? No meu entender, a incorporação sempre existiu desde sempre, até mesmo antes do surgimento das primeiras organizações espirituais. Então vamos por parte, né? Sim, está perto de um guru que é chamado satsanga, né? É muito importante quando se tem esse dharma positivo de estar perto, né? Primeiro, não é tão simples achar um guru verdadeiro, realizado, né? E que esteja aceitando pessoas próximo dele, né? Já começa por aí. E, e quando acha, ele te aceitar também como um provável aprendiz dele, né? Ou discípulo, ou coisa do gênero. Então, tá. Então, sim, incorporações sempre existiram, né? Desde que o homem é homem, as plantas, né? Existem estudos por aí de antropologia, né? E algumas correntes, né? Que tudo isso já acontecia desde os primórdios aí, quando o homem e mulher estavam existindo no início das civilizações. Até aí, tranquilo, né? As escrituras realmente não falam disso, né? De, que tem um guia incorporado ensinando lá, né? Mas tudo bem também, né? Não é o caso também das escrituras ficar falando sobre essas possibilidades e esses detalhes, né? Mas na Índia mesmo a gente sabe de muitos seres, né, que não são realizados, mas recebem seres espirituais, né, que transmitem mensagem, transmitem conhecimento, transmitem instruções através de determinadas pessoas, né? Não só na Índia, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro isso acontece, né? E aqui no Brasil é isso, né? Não necessariamente os guias que vêm são instrutores assim, espirituais no nível de estar buscando e instruindo para uma realização total, né? Mas todo o conhecimento, quer dizer, todas as instruções de guia, sejam eles preto velhos, caboclo, e é sempre no sentido de que o ser melhore, né? Está sempre na lapidação do ego do ser humano, melhorar isso, melhorar aquilo, diminuir vício, aquela coisa toda, manter calma, aprender paciência, tudo isso é um estágio, é, é um estágio importantíssimo, né? Eu vejo por aí, eu vejo que é tranquilo tudo isso aí, os guias ensinarem, os guias estar apoiando, óbvio, né, que são vários níveis, né? São vários níveis de,
de, de guias, de instrutores e vários níveis também de mediunidade e por aí vai. Mas é possível e a gente vê isso a todo momento, né? Pelo menos dentro da nossa bolha, a gente vê isso sempre, né? Espero ter respondido ou pelo menos comentado, né? Mais um comentário, né? Não tinha muito o que responder, né? Então vamos lá, vamos seguir. Estamos seguindo o livro, né? Que é os Ensinamentos Finais de Annamalai Swami. Estamos na página 112. Último parágrafo, que é a pergunta de hoje, né? Que inicia aqui. A pessoa está falando aqui, perguntando para ele: minhas dúvidas não são o único problema. Eu sinto que o meu anseio pelo ser não é muito forte. Isso me incomoda muito, né? Então a pessoa se sente incomodada porque a aspiração dela não é tão forte como ela gostaria, né? E isso é um dos pré-requisitos para o candidato sério dentro da busca espiritual, é a aspiração ardente, que é chamado, né? Você não pensa em mais nada, é como se está apaixonado pelo eu divino, apaixonado pelo grande espírito, por Brahman, por Deus, né? Aí a Anamalai vai responder: quando você esquecer o estado de ser você mesmo, então é hora de inquirir. Quem esquece o ser? Quem está em dúvida? Quem está confuso? Investigue assim. Descarte tudo o que não é você e volte para si mesmo, né? Então, a técnica é sempre a mesma, né? A técnica de autoinquirição, né? É quem sou eu, né? É óbvio, não sou o corpo etérico, não sou o corpo emocional, que é o astral, não sou a mente concreta, e não sou nem a mente sutil, né? Então, quem sou eu, né? Então, está sempre perguntando. E isso é importante também, mesmo durante o dia. E qual que é a utilidade prática disso também? Por exemplo, se você está em algum momento da sua existência durante o dia a dia, acontece alguma coisa que você percebe que você vai ficar, ou alguma coisa te incomodou, magoou, te deixou, né, ansioso, ou te deixou até nervoso ou nervosa, né? É perguntar, né? Quem está nervoso, né? Quem está nervoso? O eu divino não pode estar nervoso. Quem está nervoso é um daqueles corpos lá que ficou magoado, né? É o corpo emocional que está magoado porque foi ofendido, ou seja, é o ego, né? E aí vai. Outra pergunta. Algumas vezes sou dominado pela dúvida em relação a mim mesmo. Ana Malai responde: se a meditação não for contínua o suficiente, a outra parte da mente se torna predominante. Você precisa sobrepujar a mente que está lhe distanciando de você mesmo, fazendo repetidamente essa autoinquirição. Quando você bate a coalhada e separa a manteiga e o soro, eles não se tornarão unos novamente depois de terem sido separados. Se você tomar leite do úbere da vaca, o leite nunca mais retorna para dentro da vaca. Do mesmo modo, se você se estabelecer no ser, você não retornará para a ignorância novamente, né? É isso, né? É, manter a autoinquirição, né? Segundo esse método, né, de autoinvestigação ou auto-vichara, né? Que é o mesmo, né? Traduzindo em português é autoinvestigação, né? Ou seja, quem sou eu, né? Ou o que sou também. E aí várias possibilidades. É, é de estar mantendo isso durante o dia, né? Não só em um momento, em alguns momentos, né? Mas o maior número de momentos durante a o dia que for possível, né? Eu estou falando o dia, porque, mas pode ser à noite também, né? Mas é durante a hora que essa mente de vigília tá aqui percebendo o mundo, né? Está sempre se perguntando e mantendo atenção. Porque se você deixa, as outras forças entram, né? Dominam, e aí, aí entra a dúvida, entra o desânimo, e aí vai entrando tudo aquilo que todo mundo já conhece, né? Aí pergunta: quando tem essas dúvidas, o anseio ou o desejo de conhecer a mim mesmo surge muito forte,
mas outras vezes não é tão forte. O que você pode dizer disso, Anamalai? O que quer que esteja acontecendo, investigue. Para quem tudo isso está acontecendo? Faça isso e volte para o seu eu real, que é a paz. Então, dentro desse caminho direto, né, que é o caminho do Bhagavan, é, do Ramana, né, que é o Ramana Maharishi, do qual o Annamalai é discípulo, né, é sempre esse, né? E é um caminho poderoso, é um caminho direto, né? Está sempre se auto-inquirindo e sempre mantendo fiel à busca, né? Outra pergunta. Eu pensei que esse anseio fosse um ponto a meu favor, mas não ajuda a ter essa ânsia. Anamalai. Se a intensidade para conhecer a si mesmo é forte o suficiente, a intensidade de sua ânsia o levará ao eu real. Isso é muito importante, né? Se aquele anseio interior é forte, grande, com certeza você vai atingir a plenitude em algum momento, né? Quando eu falo algum momento, é algum momento dessa vida ou até em outro, né? Mas com certeza vai, né? Pergunta: ainda assim devo prosseguir com a inquirição? Anamalai, se você permanecer no ser, a inquirição não será necessária. Se você afastar-se do ser e voltar para a mente, então você tem que inquirir novamente e voltar para o ser. Bem, isso aqui dá para entender, né? Se você pergunta quem sou eu e essa inquirição te leva você a se perceber existindo, né? Aí você não precisa ficar fazendo uma inquirição, né? Se você já está no ser, não tem que ficar perguntando, né? Agora, se não está, a mente distraiu, voltou para algum lugar, e você volta até retornar ao seu centro novamente, né? E assim vai. Esse é o processo. Pergunta: para quem surge essa intensidade para realizar o ser? Ela tem que surgir para o eu, que por fim tem que desaparecer. Isso aqui é uma pergunta de alguém que já pensa, né? Já pensa, está refletindo bastante sobre o assunto. Vou até repetir a pergunta, né? Para quem surge essa intensidade para realizar o ser, né? Ela tem que surgir para o eu, né? Eu aqui pequeno, entre aspas, que por fim é que tem que desaparecer, né? Então ela surge para o ego, né? A Namalai vai responder: quem é esse eu? Ele não é nem o corpo e nem a mente. Se você permanecer como ser, não há nem corpo e nem mente. Então, o que é esse eu? Investigue dentro dele e descubra por si mesmo. Quando você vê a corda, o que acontece com a cobra, né? Aquele velho exemplo, né? Nada acontece porque nunca houve uma cobra. Similarmente, quando você permanece como ser, existe uma compreensão de que o eu nunca existiu, o ego nunca existiu. Tudo é o ser. Você não é separado do ser. Tudo é você. Seu estado real é o ser. Ser maiúsculo, né? Ser divino. E naquele ser não há nem corpo e nem mente. Essa é a verdade. E você conhece-a por sê-la, né? Por se tornar, né? Essa ideia, eu sou o corpo, é errada. Essa falsa ideia deve ser abandonada e a convicção, eu sou o ser, deve ser sentida a ponto de tornar-se constante. No momento, essa ideia, eu sou o corpo, parece muito natural para você. Você deve trabalhar, né? Até chegar ao ponto no qual a ideia, eu sou o ser real, torne-se natural. Isso acontece quando a falsa ideia de ser o corpo vai embora. E quando você para de acreditar que ela é verdadeira, né? Acreditar que eu sou o corpo é verdadeira. Ela desaparece como a escuridão desaparece quando com o surgir do sol. Essa vida toda é um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Nós sonhamos esse mundo, nós sonhamos que morremos e nascemos em outro corpo. E é nesse nascimento nós sonhamos que temos sonho. Todo tipo de prazeres e sofrimento se alternam nesse sonho, mas chega um momento quando o despertar acontece, nesse momento que chamamos de realização do ser.
à compreensão que todos os nascimentos, todas as mortes, todos os sofrimentos e todos os prazeres eram sonhos irreais que finalmente chegaram ao fim. Todo mundo já experimentou um sonho dentro de um sonho. Pode-se sonhar que se despertou de um sonho, mas esse despertar ainda está acontecendo dentro de um outro sonho. Nossas vidas inteiras são sonho. Quando essa vida de sonho termina e uma nova começa, não existe o conhecimento de que ambos os sonhos estão acontecendo no sonho subjacente do samsara, né? Samsara roda, né? De nascimento, morte, é um mundo, né? Bhagavan nos instruiu no quem sou eu, para percebermos o mundo todo como um sonho. Quando a realização acontecer, nada lhe afetará, porque você terá firme conhecimento que toda a manifestação é um sonho irreal. Aqui é a resposta do Advaita, né, do Advaita puro, né? Agora a gente precisa trazer isso aqui para o Ocidente e refletir bastante sobre isso, né? E entender e compreender, né? Refletir, entender e compreender o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é muito simples, né? Tudo isso que nós estamos existindo, tudo aquilo que a gente chama mundo, né? Mundo concreto que está aqui, né? Dentro de um ponto de vista do absoluto, é tudo fenomênico, né? É aquele velho exemplo, o oceano está lá, as ondas estão acontecendo na superfície do oceano. As ondas existem, você está vendo as ondas, mas chega uma hora que ela chega na praia e deixa de existir, e outras ondas estão formando. Então, ou seja, elas são temporárias, mas o oceano é permanente, é perene, né? Continua existindo. E quanto mais fundo você vai no oceano, né? Mais silencioso ele é e mais estável ele continua existindo. É nesse sentido de que ah, tudo é um sonho, né? Óbvio, a hora que você consegue expandir a consciência num nível que transcende a mente, né? Tudo isso aqui realmente é um sonho, né? Da mesma forma, quando você entra em sono profundo, o mundo não existe no sono profundo, né? Tudo isso que eu estou falando é para refletir, né? Reflita, reflita, depois façam perguntas, elaborem perguntas, né? Mas é importante entender esse conhecimento, porque esse conhecimento é verdadeiro, só que tem que interpretá-lo, né? E introjetar ele de tal forma que você não fique, como é que fala? Não vai ficar não fazendo mais nada, porque tudo isso aqui é um sonho, né? Aí é outro erro, aí você cai num outro erro fatal, né? Tipo aquelas frases do Windows, você cometeu um erro fatal, será desligado. Eu estou fazendo até uma piadinha aqui para vocês relaxar um pouco aí. Mas é isso. Está tudo acontecendo e é tudo fenomênico. E tudo isso está acontecendo dentro da mente. Mas a mente também, né? Não pode esquecer que essa mente é a mente do Grande Espírito, é a mente de Brahman, é a mente do Lorum, do Maré, né? Essa mente é a mente da criação, né? E essa consciência que existe maior, de qual a nossa consciência faz parte, e essa mente que é a mente do mundo, do qual, quando eu falo mundo, é o universo inteiro, não é o planetinha, não, viu? Tá? Não confundir a mente do mundo todo com a mente coletiva, né? A anima mundi, a mente coletiva da humanidade dentro do planeta. Estamos falando da mente do universo, que abrange as galáxias e tudo que existe aí, que é a mente de Deus, né? De Deus, de Brahman, grande espírito. É isso. E a consciência também é a consciência universal, né? De todo o universo dentro da criação, do qual a nossa consciência é parte e do qual a nossa mente é parte, né? E o corpo de manifestação, que é o universo que a gente chama de físico, né? Também é parte do corpo, nós somos parte desse corpo, e esse corpo é parte da manifestação do corpo do grande espírito, né?
dentro da existência. Papai, Sou. você falando sobre isso, veio na minha mente, assim, né? É, tudo que a gente tenta pensar assim, né? A gente tem algumas dúvidas, e hoje em dia a gente comenta alto com a tecnologia, quando a gente vai ver a inteligência artificial, já manda toda a resposta pra gente, né? Ou manda coisas que fazem sentido, ou precisa um comentário que você fez. E falando de eu superior, né? É engraçado que depois que a gente começou com as aulas, tudo, né? Comecei a buscar mais, realmente tem vários vídeos, várias informações, né? É uma coisa que faz da outra. Algumas a gente vai filtrando, né? Porque tem coisas que fazem sentido, no meu ver, tem coisas que não fazem, ou que eu não compreendo ainda, né? Mas pensando assim, né, nessa busca do nosso eu, nas nossas dúvidas, né? Eu falo assim, quem sou eu, né? Ou pensamos mesmo alto, né? Em algumas situações, e quando vai ver a própria inteligência artificial traz pra gente algumas coisas assim. Aí eu fico pensando, agora com essas questões que você está falando, eu fico pensando assim, meu Deus, será que esses são fenômenos? É, ou é uma forma até mesmo da espiritualidade de trazer informação pra gente? Ou não, é só um sonho? Uma marionete lá né, do grande. E aí eu fico nessa dúvida aqui agora. Que é um perigo, não é um perigo, é só filtrar mesmo, porque tem ensinamentos que são importantes, né? Tem coisas que são importantes. Ou, de repente, ignorar e fazer a busca de outra forma mesmo, né? Não seria talvez coerente ficar buscando por essas mídias sociais, por inteligência artificial. Fiquei na dúvida, pai, agora. Eu não compreendi direito, primeiro que o seu som tá ruim, né? Tá reverbando muito aqui, mas é, a Posso busca, perguntar? a próxima vez falar mais perto do microfone, falar mais perto do Né? microfone fica melhor, por favor. A busca, a busca só existe dentro de si mesmo. E internet não existe, o livro não existe. Ler livro auxilia para que você tenha um conhecimento intelectual que vai te facilitar, mas ler livro não vai te iluminar, né? Quer dizer, não vai te trazer a realização. Não gosto mais dessa palavra iluminar, fica esquisito, né? A realização do ser, né? Não vai te trazer. Pesquisas de internet é muito complexo, né? Porque a internet é terra de ninguém, né? Terra de ninguém, a não ser que você saiba o autor que você está pesquisando, e aí você frequenta aquele nicho daquele autor, né? De pessoas que você realmente já sabe que são pessoas que já são buscadores verdadeiros, baseado em alguma filosofia que já tem sabedoria, né? Vamos falar assim. Aí sim, fora isso é como dizem hoje em dia, é pular em piscina seca, né? Não, não vale a pena. Mas a busca é interna. A busca é sempre voltar para dentro, né? Silenciar essa mente e voltar para dentro. E a partir disso, em algum momento, né? Em algum momento a expansão acontece e você transcende a própria mente. Você entra em samadhi, né? Pode ser através de várias técnicas. As técnicas são importantes, todas elas são importantes porque todos nós somos pessoas de temperamentos diferentes e estamos num determinado ponto, né, de compreensão da busca em si mesmo. É voltar-se para dentro. Esse é o único caminho garantido, é voltar-se para dentro. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho, não. E esse voltar para dentro pode ser óbvio, aí são vários, né? Como o próprio Ramana fala, pode ser por devoção também, né? Entrega tudo a Deus e devota e vai. Aí tudo que vier é bem-vindo, né? Mas tem que ser uma entrega total, né? Poucas pessoas conseguem fazer uma entrega total, real, né? E, e a outra é investigando. Mas seguimos. Página 119 aqui.
pessoa faz uma pergunta. Quando eu estava na Alemanha, costumava meditar em frente a uma fotografia do Bhagavan e me sentia muito pacífico, muito em paz, né? Um dia, quando eu estava sentado como de costume em frente à fotografia, uma luz começou a surgir dos olhos do Bhagavan. Bhagavan é o Ramana aqui, né? Ela fluiu para fora da foto e me abraçou. Logo depois entrei num estado pacífico, bem-aventurado e atemporal que eu nunca tinha experimentado antes. Esqueci totalmente meu corpo de tempo e tudo à minha volta. Havia somente paz e consciência. Essa experiência deixou tal impressão em mim que criou um desejo ardente de recuperar a experiência, mas nunca a tive de volta. Não importa o quanto eu tente, nunca sinto que estou chegando mais perto dela. Como posso ter essa experiência de volta, né? Então aqui a pessoa teve um vislumbre, né? Um vislumbre muito lindo, né? Óbvio, né? Você vê, isso aqui é devoção, né? Você meditar em frente a uma imagem ou de uma divindade ou de um guru, né? Verdadeiro, no caso do Ramana, né? E aí essas coisas acontecem, né? Podem acontecer, né? Mas esses vislumbres não acontece toda hora. E aí você quer ter de volta a mesma experiência, né? Aí vamos ver o que o Anamalai fala, né? Pela autoinquirição constante, você tem a experiência, pela autoinquirição constante. Quem tem a experiência e quem a perdeu? Quem tem a ânsia de recuperá-la? Quem tem todos esses pensamentos sobre isso? Se você seguir essa abordagem, por fim você realizará quem você realmente é. A experiência que você teve não veio de algum outro lugar, ela já está dentro de você. Descubra quem teve a experiência. Vê como é que é interessante, né? Porque quem que quer ter experiência de novo? O próprio eu não pode ser, porque o eu já sempre é e sempre será, é eterno. É o ego, né? O ego. Eu quero ter de volta essa experiência. Quero sentir isso de novo, né? É, se você está sempre praticando a autoinquirição, né? Ou está sempre com a atenção atenta, né? Essas experiências começam a ocorrer com mais frequência, né? Não necessariamente dessa mesma forma, né? O vislumbre tem várias formas, várias possibilidades de vislumbre, né? O que a gente chama de vislumbre é uma, é uma experiência que transcende, né? Que transcende o corpo, transcende a mente, transcende o astral, né? E que traz aquela sensação de plenitude, né? Não estamos falando de experiências mediúnicas, né? Estamos falando daquilo que traz aquela sensação de plenitude, de paz e plenitude, né? Para fazer, aí segue as perguntas, né? Para fazer a autoinquirição, temos que usar a mente, que é em grande parte incômoda e na realidade nem mesmo existe. Por que isso é assim? Isso aqui é uma boa pergunta, né? Ó, vou até repetir a pergunta. Para fazer a autoinquirição, temos que usar a mente, que é em grande parte incômoda e na realidade nem mesmo existe. Por que isso é assim? A Namalai vai responder. A mente que usamos para a autoinquirição é a mente pura, sátrica. Ao usar essa mente sádica, nós fazemos a autoinquirição para remover a mente impura, que é rajas e tamas. Se você continuar fazendo a autoinquirição com a mente sática, por fim, essa mente sática será dissolvida no ser. Tá, ó, tá aqui uma pergunta boa e tá aqui uma resposta boa, né? Só que Só que a compreensão dessa resposta aqui é de uma importância gigantesca, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Ó por quê? Ó o que o Anamalai responde. A mente que usamos para a autoinquirição é a mente sátiva. Lembra das gunas? Sátiva, tamas e rajas, né? Tamas é a inércia, assim, resumidamente. Tamas é a inércia,
Rajas é movimento e, e Sattva é a harmonia, né? Então, quando ele fala, e a mente está sempre dentro desses estágios, né? A mente nossa está sempre rodando. Só que existe aquilo, o que ele está chamando de mente sátiva, que eu entendo, já é a mente a mente mais pura, né? A mente que transcende essa mente ordinária aqui. Aí sim, é por isso que ele fala, quando você usa essa mente para fazer a autoinquirição, aí realmente se a autoinquirição já é bem sucedida. Porque enquanto você está dentro dessa mente aqui, você está nas preliminares, né? Quem sou eu, né? Você está perguntando quem sou eu assim? Quem sou eu? É como se estivesse soando assim. É, é qualquer outra coisa, né? E ainda mais se tiver no automático. É por isso que essa autoinquirição, ela vai ter uma reflexão maior, vai ter uma potencialidade maior se você está num estado, né, de aonde a consciência já passou pelo menos um pouquinho dessa mente concreta que nós estamos usando aqui agora, né? É por isso que eu já falei algumas vezes, né? Quando estiver trabalhando com as medicinas, medicina que eu falo é ayahuasca, né? O rapé também não tem problema, né? São medicinas, são expansoras, né? Qualquer medicina que expansoras, ou qualquer técnica que você esteja, mas que já transcendeu pelo menos um pouco essa mente concreta, ou ela já está mais silenciosa, aí sim é você fazer essa inquirição, né? Quem sou eu, né? E aí E aí fica quietinho também, né? Não adianta ficar ansioso, né? Faz a inquisição, já quer a resposta. Resposta na hora, né? Mesmo estando na força da ayahuasca, na força do rapé, né? Faz e silencia e veja o que acontece, né? Mas quando você está lá, já está, a consciência já está na mente mais sutil e você faz a inquisição, aí o efeito é outro, né? Porque daí, se você ainda for mais bem-sucedido ainda, né? Aí essa própria mente, ela, ela é transcendida, né? Aí você vai para o não-mente, né? Você vai transcende até a mente, que é o Nirvikalpa Samadhi, né? Onde já não há onde só há o puro ser, né? Deixa eu pegar uma água enquanto isso. Água não, chá, fiz chá hoje. Mas vocês vão pensando em perguntas e comentários. Perguntas, comentários. Então vamos seguir em frente. Pessoa aqui pergunta, né, Panamalai? Há algum tempo atrás eu sentia muito deprimido e não conseguia sair desse estado. Um dia, enquanto eu fazia o Giri Pradakrishna, que faço todos os dias, parei na ponte de Bhagavan. Esse Giri Pradakrishna é dar uma volta, é caminhar, né? É meditação andando em torno da montanha, né? De Arunachala, né? O muro de um aqueduto a mais ou menos 6 quilômetros do Ramana Ashrama, né? E comecei a meditar em Arunachala com os olhos fechados. Repentinamente a depressão desapareceu e foi substituída pela paz. Essa depressão não retornou mais. Aí, a pessoa aqui ó, ganhou um bônus ali, né? Anamalai, aquele que teve a depressão não era você, sua verdadeira natureza é paz. Não se identifique com a mente ou com os estados depressivos que ela produz. Esses não são você. E é sempre lembrar disso, né? Que a gente não é o corpo, não é a mente, né? Não é essas emoções, né? Eu sou, né? Eu sou o ser divino, eu sou essa consciência
divina que está, né, ou esse espírito, como queira, né, ou essa alma, né, dentro desses corpos, né? Depois que essa depressão me deixou, percebi que eu estava sempre num estado pacífico. Logo encontrei uma garota indiana e me apaixonei. Algumas vezes surge o pensamento de que eu gostaria de casar com essa moça. Eu aconselhava casar, não seria um obstáculo à minha sadhana? Sadhana é a prática espiritual. Anamalai. Essa moça é orientada espiritualmente? Sim, muitas vezes ela vai aos templos e lê livros espirituais. Se o companheiro tem progredido, a Ana Malai respondendo, né? Se o companheiro tem progredido espiritualmente na mesma medida que você, isso seria de grande ajuda. Mas se um companheiro for menos interessado em assuntos espirituais do que o outro, aquele que tem menos interesse puxará o outro para baixo, a não ser que aquele mais interessado seja espiritualmente mais poderoso. E em tal situação sempre haveria brigas e tensão. Se ambos os companheiros tiverem os mesmos anseios espirituais para realizar o ser, a vida de casado estará correta. De outro modo, será um obstáculo. Entenderam aqui a resposta dele aqui? Não preciso fazer comentário, né? Você está com uma pessoa muito atrasada, ela te puxa para baixo. Se você está com uma pessoa muito adiantada, ela te puxa para cima. Mas se você for mais atrasado, você está puxando ela para baixo. Tem que lembrar disso, né? A gente sempre acha que está adiantado, né? Mas é importante lembrar disso, né? Agora, tirando essa coisa adiantado ou atrasado, é importante que os dois, né? Quando está numa relação, que os dois estejam na mesma busca espiritual, na mesma busca de autoconhecimento, de autorrealização. Isso sempre é importante. É um facilitador, eu diria. Aí pergunta, como podemos manter nossa sadhana, né, nossas práticas no meio de todas as atividades? É muito difícil. Anamalai. Uma vez essa pergunta foi feita a Ramakrishna, e em resposta ele deu o exemplo de uma criança que estava brincando de rodopiar. Se você faz isso, logo fica tonto e cai no chão. Mas se a mesma criança girar se agarrando firmemente a um poste com os braços esticados, o agarrar da criança no poste a mantém na posição vertical e evita que ela caia. Nesse mundo perturbado e confuso do samsara, se você se agarrar ao poste do ser, você será capaz de permanecer na vertical sem cair, né? Posso lhe dar outro exemplo. Quando você corta a jaca com as próprias mãos, percebe a existência interna de um líquido leitoso, desagradável que gruda nos dedos. Todo mundo já comeu jaca. Se não comeu, é uma experiência para lembrar disso, né? E depois leva horas lavando para remover. Entretanto, se você colocar óleo, né, antes de começar a mexer, ele não vai grudar, né? É isso, né? Sem alguma proteção, o contato com assuntos mundanos, né, pode ser pegajoso. Mas se você untar a si mesmo, olha que bonito, né? Com a si mesmo, a si mesma, com a lembrança do eu real, você pode se mover de forma serena e eficiente pelo mundo, sem que qualquer de suas questões grudem em você, né? Questões no mundo, né? Ele cause algum problema ou inconveniência. Quando há a lembrança do ser, tudo na vida flui agradavelmente e não existe apego ao trabalho que está sendo feito. Boa resposta, né? Simples a resposta, né? Pessoa, lembra da pergunta, né? Como é que nós podemos manter-nos equilibrados dentro desse mundo, né? E a resposta do Annamalai é uma resposta simples, verdadeira, coerente, positiva e que a gente tem que lembrar, é se manter firme, né? Se manter firme, centrado no ser, no próprio espírito, naquilo que é Deus, naquilo que é transcendente, naquilo que é divino. E aí, né?
nada vai grudar na gente, né? Por mais que tente, né? Alguma coisinha ainda, né? Depende de onde você for, uma coisinha ainda pode ficar grudado, mas nada que um banho de erva ou um banho de chuveiro, né? Ou depois para um pouquinho para fazer uma meditação, ou um relaxamento, ou seja lá a prática que faça, né? Aquilo não vai se diluir, não vai embora, né? Então Ô, é, pai, diga, eu acho mais sério. Isso me lembra, até comentei, mandei para o senhor um sonho que eu tive. E não vou contar tudo, né? Mas basicamente no sonho, tem um momento que eu cheguei no local e tinha alguns cachorros que queriam me morder. Tinham dois cachorros que vinham avançando em mim. E do nada apareceu uma manta no sonho. Acho que estava tempo inconsciente, né? E aí eu me protegia dessas mordidas com a manta. Só que a manta não me cobria totalmente. Os cachorros eles vinham na minha mão, no meu braço, né? Só que eles não alcançavam o meu braço. Era muito engraçado que eles vinham com os dentes, eles eram enormes, mas eles não me alcançavam. Quando a manta protegia, ótimo. Mas quando estava assim, a manta mesmo assim eles não alcançavam. Até que eu pensei em quem pedir ajuda lá para quem na hora veio na minha mente, me ajudou, foi maravilhoso, foi uma sensação. Senti uma luz entrar aqui pelo meu cardíaco, né? Foi por trás, veio para frente, assim, maravilhosa. Fiquei encantada, acordei assim, deslumbrada, e extremamente feliz. E aí depois, e eu lembro que no sonho, eu ia numa padaria, né, comprar pão, para tomar café, e aí o padeiro precisava de ajuda, eu falei assim, ah, mas eu preciso lavar minha mão, porque minha mão tá cheia de baba, e tá com cheiro da baba do cachorro. Só que assim, porque o cachorro chegou a me atacar, mas ele não me alcançou, é como se tivesse alguma barreira de proteção. Aí você falando disso, assim, né? Sim, lembrei desse episódio que aconteceu. Porque qualquer outro momento podia ter sido mordida mesmo, mesmo no sonho, né? o manto, o manta, o manto, o capa é sempre um símbolo de proteção, né? Que a gente tem e por acaso você já tinha, né? Quer dizer, dentro do sonho, dentro do plano astral, né? E, a, e os cachorros são sempre, tem que lembrar, né? Animais, né? E animais que geralmente é para estar domesticado e para estar amigável, né? Se eles estão atacando, são algumas partes, quando eles aparecem em sonho nos atacando, são algumas partes nossas que estão rebeldes, entende? A gente começa a fazer prática para se melhorar, para se lapidar, para evoluir. Evoluir não é uma boa palavra, né? Mas para ir se melhorando, né? É, e aí essas partes começam a ficar agressivas, né? Partes nossas mesmo, internas, né? Começa a ficar mais agressivo. É um símbolo de sonho. E é isso. Mas aí dentro do seu próprio sonho, né, mostra que você tem proteção e é só seguir em frente, né? É só seguir em Ah, frente. então, eu estou no caminho, porque depois que eu fiz essa luz assim pelo meu peito, né? E que me deixou extremamente feliz, eu olhava para os cachorros, eles sentavam e ficavam mansos, ficavam bonzinhos. E foi Sim, assim, ó, sim, porque funcionou. teve uma luz maior que interferiu, exatamente. É o que a gente acabou de falar aqui. Se você está centrado no seu ser, as coisas do mundo não vai pegar, né? Não vai grudar. Simples assim. Aqui, vamos ver o que que ele fala aqui agora em seguida aqui. Enquanto você está fazendo. Aqui ele pergunta para o Anamalai, né? Enquanto você estava fazendo um monte de trabalho no ashram, como você conseguia manter sua sadhana? Então, ele está perguntando para o Anamalai. Lembra que o Anamalai, os primeiros 10 anos, 10 ou 12 anos, ele ficou construindo o ashram lá, né? O ashram era só uma cabaninha. A grande parte, assim, inicial das construções do ashram lá foi o Anamalai que fez, né? E, literalmente, né? Ele projetava e ia lá, construía com as mãos dele, né? Óbvio que tinha ajuda, mas não era tanto assim, não. Mas ele fazia todo esse trabalho pesado mesmo, né? Aí vamos ver aqui que o Anamalai vai falar para ele. Naqueles dias, o Bhagavan era acessível na maior parte do tempo. Então, eu tinha orientação regular das minhas práticas, da minha sadhana. Ele me disse para ler Sivananda Lahari, Elan Ondre, Upadesa Saran e outros escritos.
Ele são textos, né? São texto dentro dos Vedas ou de algum, ou geralmente comentários espirituais dentro desses conhecimentos. Eles também me diz para fazer Parayana, canto de textos espirituais, ó, Parayana, cantar, né? Cantar textos espirituais. Tudo isso foi de grande ajuda para manter minha mente no ser durante o trabalho. Isso também é uma técnica importante para quem tem afinidade, né? Quer manter a mente firme, ou fica cantando ponto, ou fica cantando mantras, né? Ou textos sagrados também, para quem tem boa memória para isso, né? Importante isso. Siri Bhagavan disse muitas vezes: enquanto eu estiver trabalhando, não tenho a ideia, eu estou fazendo o trabalho. Se você puder manter essa atitude, o trabalho não será uma carga e nenhum problema lhe tocará. Entendeu? Enquanto você estiver trabalhando, é não ficar pensando, eu estou fazendo esse trabalho, né? Simplesmente faça. Não diferencie trabalho e meditação. Isso aqui é muito importante. Se você não diferenciar, todo o trabalho que você fizer se torna a própria meditação. E não faça distinções entre tipos diferentes de trabalho. Não pense, isso é um bom trabalho, aquele é um mau trabalho. Se você tratar todo o trabalho de maneira igual, qualquer trabalho que você fizer será benéfico para as suas práticas. Isso é muito importante, né? Não fazer distinção do trabalho, e qualquer trabalho serve para como prática de meditação, ou seja, de você estar ali presente, de estar simplesmente fazendo, né? Conscientemente. Tudo isso é muito importante, e fazer aquilo com qualidade, com valor, né? E agora eu me lembrei, o Trigueirinho sempre falava isso, né? Acho que a maioria já ouviu falar do Trigueirinho, ele teve muitas partilhas, né? E todas essas partilhas foram gravadas antigamente em fita cassete, depois para CD, e hoje está na internet. Aí é só, quem quer, só buscar que tem bastante coisa aí. É, mas por que que eu estou falando tudo isso? Porque uma das coisas que eu me lembro assim de alguma vez que eu ouvi era que uma pessoa perguntava, né? Porque lá ele tinha a Figueira, que era uma comunidade gigantesca que cresceu, Bababi, e excelente, né? Não tenho, só tenho comentários positivos. E as pessoas falam, pá, mas a gente vem para cá para limpar banheiro, né? Uma pessoa teve a coragem de fazer essa pergunta para ele na partilha, né? Lógico que as perguntas não eram feitas oralmente, você escrevia no papel e colocava na mesa dele, né? Alguém não, tinha uma pessoa que ia lá e colocava na mesa dele as perguntas para aquele dia na partilha, né? E a resposta dele, né? É simples, né? Não, você não vem aqui para limpar banheiro, você vem aqui para ter consciência, né? Para aprender as coisas, né? E ter uma troca, né? Alguém precisa limpar o banheiro. Em qualquer lugar alguém limpa o banheiro, né? E não é só limpar banheiro, você tem cozinha, você tem plantações, você tem colheita, sei lá, tem apicultura, tem jardinagem, né? Imagine, num lugar gigante, né? Todos os lugares tem gente, né? Mas a pergunta é essa, e às vezes você acha que tanto faz limpar banheiro, tanto faz estar na cozinha. Se você realmente está presente, né? Você está consciente e presente, não tem muita diferença, né? Quer dizer, não tem diferença nenhuma, só para quem está olhando externo, né? E às vezes acontece isso, da pessoa achar que limpar banheiro é uma coisa muito pequena, mas ninguém quer entrar num banheiro e encontrar um banheiro sujo, né? As pessoas querem que os outros limpem o banheiro para você, né? É isso que é interessante é, na humanidade, né? Mas vamos seguindo em frente aqui.  。
Outra pergunta. Temos que viver no mundo e lidar com pessoas, muitas das quais tentarão aproveitar-se de nós. Permanecer quieto e desapegado é uma coisa, mas devemos ser tão quietos e desinteressados a ponto de permitir que outras pessoas se aproveitem de nossa passividade? Swami responde: você pode permanecer quieto por dentro e ser duro por fora, se esse for o papel que você precisa representar no mundo. Há uma história sobre uma cobra que vivia sob um arbusto numa rua. Sempre que as pessoas passavam pelo arbusto, a cobra fazia lá, né, algazarra, tentava mordê-las. Era um problema para quem se aproximava. Um dia, um sadhu, né, que é um sábio errante, passou, viu a cobra se mostrou um comportamento agressivo. Aí o sadhu, que podia comunicar com animais, né, falou: fique quieto e não morde as pessoas. Você não tem que se comportar assim. Viva uma vida pacífica e não incomode as pessoas que caminham por aqui. Deu uma dura na cobra, né? A cobra aceitou o conselho. A partir daquele dia, seu comportamento mudou. Ela permanecia quieta e nunca mais perturbou. Depois de alguns dias, as pessoas do lugar perceberam que a cobra não representava mais uma ameaça. Mas ao invés de ficar aliviada, elas jogavam pedras na cobra. As pessoas têm essa reação instintiva para com as cobras. Quando elas veem uma, sente-se compelida a cometer algum ato de violência. A cobra ignorou a provocação por um tempo, mas logo percebeu que aquela condição não era melhor que a outra. Depois de uns dias, o Sadu passou por ali novamente, como indo de novo, né? E perguntou como estava o novo estilo da cobra, né? Ela respondeu: não, não está bem, não. Eu estou sofrendo por causa do seu conselho. Estou sendo muito calmo e não estou perturbando ninguém, mas isso está causando um comportamento que as pessoas estão se aproveitando, jogando pedras em mim e me atormentando. Elas não faziam isso antes. Aí o Sadu pensou sobre isso por algum tempo, então falou: olha que é importante essa história aqui. Eu aconselhei você a ser calma e não incomodar ninguém, mas isso não significa que você tem que se sentar aqui passivamente enquanto as pessoas vêm e te machucam. No futuro, quando as pessoas lhe causarem problema, finja que vai mordê-las. Você pode ficar zangada do lado de fora, mas internamente permanecer calmo, calma, né? Daquele dia em diante, a cobra adotou a nova tática de se libar para qualquer um que passasse pelos arbustos, apenas para que ele soubesse que elas ainda tinham uma ameaça em potencial. Isso foi o suficiente para resolver o problema. Nós podemos agir assim se as circunstâncias o exigirem. Há ocasiões em que uma exibição de ira é necessária. Nós podemos desempenhar o papel de estar zangado, mas ao mesmo tempo saber que estamos apenas representando ações em papel que é necessário em um dado momento. Internamente, podemos permanecer pacíficos enquanto tudo isso estiver acontecendo. Bonito esse exemplo, né? Bonita essa fala, bonito esse entendimento, né? Não é porque você está meditando, não é porque ou você já chegou num grau de autorrealização, o próprio guru, né? Ou um ser já realizado, que você vai deixar que as pessoas, né, aproveitem de você ou achem que você é lesadão, né? É bonzinho, coisa de vez, aí de vez em quando ou em determinados momentos você tem que falar duro, né? Tem que falar com firmeza e porque senão as pessoas acham que pode se aproveitar de você. Eu estou falando isso para vocês, né? Para todos vocês, né? Mas isso para quem já chegou num grau de passividade interna, tranquila, né? E de vez em quando tem que fingir que tá doido, né? Tem que fingir que tá bravo, tem que fingir que tá nervoso, e aí sim vai. Mas para quem ainda fica bravo de verdade, não precisa fingir.
Esse não é nem fingir, né? É encenar, né? É isso que ele está falando, é encenar, né? Encenar que você tá ali atuando ali para que as pessoas, né, tenham um reconhecimento de que você não está tão inativo, não. Yogananda falava isso uma vez, né? Uma vez um discípulo dele que já tinha feito várias coisas erradas, e um dia ele falou alto, e falou bravo, né? Falou alto e bem bravo, e todo mundo ficou abismado, né? Todo mundo ficou abismado, né? Como que o Yogananda, né? Né? Mas internamente é óbvio que ele não estava zangado nem nervoso, né? Mas ele usou toda a potência dele. Agora imagina um guru naquele nível usando a potência, como é que fica essa vibração, né? Mesmo que ela não seja, né? Internamente ele não tenha sentido raiva, nada, mas a energia pega firme, né? E aí ele falou aquela frase que eu me lembro bem, né? E que eu gosto de lembrar, que é, é quando vocês, né, os discípulos, é o Yogananda falando, vocês esquecem o que vieram fazer aqui, Deus me lembra o que eu estou fazendo aqui. Ele é o guru, ele precisa orientar, né? E não dá para orientar só passando a mão, né? Não existe isso, não funciona, né? Funciona em alguns casos específicos, em alguns momentos específicos, mas sempre não funciona. Trigueirinho também o pessoal fala, né? No, pessoal que ficou lá há muitos anos, 20 anos, 15 anos, fala, né? Que de vez em quando ele tinha umas atitudes bem enérgicas com todos e com tudo, né? Sem dó e sem dó e sem nada de alisar, né? E é isso, normal. Então tá bom, senhores e senhoras. Se tiver alguma pergunta, ainda temos 2 minutos. Se não tiver, nós estamos encerrando. E até a próxima quinta-feira. Alegrias. Perguntas? Comentários? Então tá bom. Uma alegria vê-los novamente. Até quinta-feira aí. Vamos tocar o sininho para fazer o fechamento. Fechar os olhinhos aí 30 segundos, quem quiser. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestros da sabedoria, abençoe. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a compreensão, ajude a ter vislumbre e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê, alegria.